Canal Palavras de Bênção, como sempre trazendo mensagem diretamente da Palavra de Deus ao seu coração. Eu quero usar 3 textos bíblicos para a mensagem que eu vou estar compartilhando com você. E ao final dessa mensagem, eu vou deixar um vídeo de uma ilustração sobre o conteúdo dessa mensagem. Então assista a mensagem até o final para então entender o conteúdo do vídeo também. Eu quero falar hoje sobre o poder das palavras ou o perigo da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Ainda um outro texto vai dizer assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículo 34. E ainda diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Isso está registrado em Tiago 3, de 5 a 11. O poder das palavras, ou cuidado com a língua. Conforme o texto que eu li diz, uma das coisas mais difíceis de controlar é a língua. E existem 3 coisas na vida que não voltam mais. O tempo, ou seja, o tempo perdido não volta mais. A oportunidade, porque a oportunidade vai vir outras, mas não mais aquela. E as palavras, porque palavras ditas não tem mais. Você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa, você pode falar que errou, mas você já falou as palavras. Então essas 3 coisas, cuidado com elas. Suas palavras estão destruindo ou edificando? Às vezes, por descuido ou descontrole, as pessoas podem dizer algo indevido. E nesse caso, a língua vai se tornar venenosa e destruidora. Querem ver um exemplo? Quando damos ouvido a acusações, fofoca, mentira, a nossa mente, ela vai processar aquilo. E só depois de entender que aquilo que foi falado era uma fofoca, era uma mentira, era uma falsa acusação, não tem mais jeito. Foi as palavras ditas. A língua também, e a boca, ela pode ser usada para abençoar vidas. Você pode usar palavras para encorajar, para incentivar pessoas, palavras doces, palavras amorosas. Isso vai marcar a vida de pessoas. Quantas vezes você já não ouviu isso, ou já não presenciou, já não aconteceu com você, de pessoas falar assim: olha, alguém me falou isso há tanto tempo, como isso foi bom para mim, como isso foi dito numa hora que eu precisava. Então percebe, a boca fala palavras, a língua profere coisas. Algumas vezes falamos que não devemos, falamos de forma errada, no momento errado e magoamos. A língua tem o poder para abençoar
e amaldiçoar. Provérbios 18, 21. E não deixe de assistir no final dessa mensagem, como eu disse, a ilustração da língua. Vocês vão ver que interessante. E eu quero compartilhar aqui sobre o poder da língua, primeiramente. A palavra tem poder. Se você for olhar na Bíblia, o mundo foi criado pela palavra. Hebreus vai dizer isso. Pela fé entendemos que o universo ou o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus 11, 13. Então veja, Deus usou palavras para criar o mundo. Deus criou tudo trazendo à existência aquilo que não existia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Só que o diabo, ele quer se aproveitar disso e trazer palavras, colocar palavras na minha e na sua boca para destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. E Deus veio para tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. O autor de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Moisés, ele vai dizer assim: vê que hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedecerdes os mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverá e se multiplicará. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que está para entrar. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para adorar, cultuar outros deuses, declaro-te hoje, certamente será destruído para prolongar teus dias. Convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, em que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que viva tua descendência. Isso está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 19. Ou seja, Deus coloca diante de mim a vida e a morte, a bênção e a maldição, da mesma forma que são as palavras. Deus coloca as palavras na minha boca para abençoar e não para amaldiçoar. Porque olha só, com a língua bendizemos o Senhor, com ela amaldiçoamos os homens, como eu já li de Tiago 3, 9 e 12. Quantas palavras, frases, fórmulas, prognóstico horríveis são proferidos. Talvez você acompanhou pela televisão, pelo jornalismo, recentemente na cidade de Santos, mataram uma mulher apaulada porque falaram que ela tinha matado o filho dela, sendo que o filho dela tinha morrido sim, mas de uma doença. E falaram que como ela era bêbada, drogada, ela tinha matado o filho. E a população se revoltou com isso e matou ela paulada. Só que foi descoberto pela polícia que a criança morreu doente. Então veja, palavras mal colocadas levaram a vida de uma outra pessoa. Então cuidado com as suas palavras. Pense antes. O povo mais antigo, as pessoas mais antigas tinham o hábito de dizer assim: conte até 10 antes de falar. Ou então, coma 1 quilo de sal antes de falar alguma coisa. Eram ditos populares antigos, mas que se a gente for refletir, faz sentido. Porque como que você vai conseguir comer 1 quilo de sal? Não vai. Então, se você vai falar algo, pense bastante, analise, veja se realmente aquilo faz sentido ser falado ou não. Porque as suas palavras pode abençoar e pode amaldiçoar. A sua palavra, ela precisa abençoar. Algumas frases de efeito que nós usamos: nunca mais direi, eu não posso, não consigo, porque a palavra de Deus vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então nunca mais diga essas palavras: eu não posso, eu não consigo, ou então não tenho nada, nunca consegui nada na vida,
Isso são palavras que você mesmo está proferindo para amaldiçoar a sua vida. Quantos pais às vezes falam para os filhos: você não presta, você é um imprestável, você é um burro, você não consegue aprender nada na escola, você não devia nem ter nascido. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar isso de filhos? Cuidado com as suas palavras. Eu sou fraco, eu não consigo mesmo. Precisamos olhar para essas coisas. Fale apenas palavras de bênção. Se seu filho não vai bem na escola, se está passando por uma dificuldade, senta com ele, conversa com ele, ensina, explica, mas não diga que ele é burro, que ele não consegue, que outras crianças são melhor que ele. Isso só vai trazer ruindade, maldição para a sua casa. Todas as vezes que agimos igual ao cozinheiro da ilustração, que eu espero você assista ao final dessa mensagem, vai falar de um cozinheiro e o prato que ele preparou de línguas. É muito interessante. Então, podemos usar língua com palavras bonitas, elogiosas, construtivas, para as pessoas se sentirem bem. E podemos também usar palavras duras, ferimos, agredimos e cortantes, como o segundo prato que ele preparou. Mas isso é uma coisa que você vai ver na ilustração de um vídeo no final da mensagem. O que eu quero dizer para você, diante de tudo que o Espírito Santo nos falou através dessa mensagem, você pode escolher palavras que são em formas de semente, para lançá-la ao solo da vida dos outros. Não vos enganei, Deus não vos deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Então, semeie palavras boas, palavras construtivas, palavras elogiosas. Use a sua boca, a sua língua, as suas palavras para abençoar outros, porque o texto deixa muito claro: o que o homem semear, ele vai colher. O que você pretende semear na vida de outras pessoas? Que tipo de palavras? Que tipo de frases? É você quem decide, juntamente e diante de Deus. Pense nisso. Pense nessa mensagem. Eu estou usando as minhas palavras, eu estou usando a minha boca, eu estou usando a minha língua para trazer ao seu coração essa mensagem. E o meu desejo é que essas palavras contidas nesse vídeo seja para abençoar sua vida, seja para abençoar a vida de outras pessoas. É só você compartilhar essa mensagem com outras pessoas e você vai ver o bem que você vai estar fazendo. E eu te agradeço por estar comigo nesse canal. E não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, assinar esse canal para que outras pessoas possam também participar dele. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. O cozinheiro do rei. Certo rei tinha em seu palácio um dos melhores cozinheiros do mundo. Um dia, o rei pediu a seu cozinheiro que lhe preparasse a melhor comida que fosse possível de preparar. Recebendo do seu rei tão importante incumbência, o cozinheiro real esmerou-se na preparação do banquete. Aplicou nessa tarefa seus mais destacados conhecimentos na arte de cozinhar. Tendo chegado o momento do banquete, a mesa real foi posta e o rei saboreou com grande expectativa. Gostando do que havia experimentado, indagou o rei ao jovem cozinheiro: "O que foram servido?" "Eu usei língua, majestade", responde o jovem cozinheiro. O rei, surpreso com a resposta, dá a ele uma nova incumbência. "Agora eu quero que você faça a pior comida possível de preparar." Então o jovem cozinheiro saiu da presença do rei e foi preparar o que lhe havia proposto. Chegando a hora do banquete, foi servido o prato.
O rei experimentou e teve uma das piores sensações. Recorreu à taça de vinho para tirar aquele sabor horrível do seu paladar. Curioso para saber o que havia sido servido, chamou o jovem cozinheiro à sua presença. E agora o que foi servido? Pergunta o rei curioso. Usei língua, majestade, afirma o cozinheiro. Como é possível servir-se a mesma comida como se fosse a melhor e a pior? Pergunta o rei perplexo. Então o cozinheiro responde: a língua é a melhor de todas quando usada com amor, mas é a pior de todas quando usada sem cuidado ou bondade. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando usada com sabedoria, a língua tem o poder de edificar uma vida, mas também tem o poder de abater quando usada de qualquer jeito. Cuidado a usar a sua língua.